Olá! Você já parou para pensar em como o RH da sua empresa está se preparando para o futuro? Neste vídeo, você vai descobrir as 7 principais tendências da área de recursos humanos, o RH, para 2025. Elas podem transformar a forma como as empresas atraem e desenvolvem e retêm os seus talentos. E o melhor ainda, você aprenderá como vai aplicar essas tendências na prática. Nos últimos anos, o mercado de trabalho mudou drasticamente. Tecnologias avançadas, novas formas de trabalho surgiram. Também o surgimento e a popularização da inteligência artificial no ambiente de trabalho e uma geração de profissionais também conhecidos como Geração Z, com novas demandas, estão moldando o futuro das empresas. Mas como se preparar para essas mudanças? Como garantir que a sua empresa não ficará para trás? É isso que vamos responder hoje. Vamos explorar as 7 tendências que prometem revolucionar o RH em 2025 para frente. Antes de avançarmos, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Rodilon Teixeira, mestre em administração pela URGS e doutor pela PUC-Rio. Se você que está chegando agora ao meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós discutimos temas essenciais de administração e da gestão de pessoas, o RH como normalmente as pessoas falam, além da ética profissional. Vamos então à apresentação das 7 tendências. São várias as tendências que vêm influenciando as empresas e que afetam também a área de recursos humanos. Neste vídeo eu vou destacar 7, poderiam ser 10, poderiam ser 3, 5, porque são várias as tendências que vão surgindo. Então vamos aqui ao primeiro, a inteligência artificial e automação, a IA. Imagine um setor de RH sobrecarregado, com pilhas de currículos e tarefas repetitivas. Normalmente a produtividade despenca. Agora imagina se um software inteligente pudesse analisar currículos e agendar entrevistas automaticamente. É isso que a IA está fazendo pelos trabalhadores. Ela está otimizando o processo repetitivo. São ferramentas como chatbots que agilizam as respostas a candidatos, análise de dados para prever comportamentos de talentos. Vamos a um exemplo prático. Empresas como a X reduziram em 40% o tempo do recrutamento usando a inteligência artificial. Vamos ao segundo, desenvolvimento de liderança. Vou dar um exemplo também. Imagina que João, um novo gestor, sentiu dificuldades ao assumir a sua equipe e ele não teve um treinamento prático. Qual o resultado? Baixo engajamento e muitos conflitos. Para evitar isso, é necessário dedicar importância aos treinamentos práticos e aplicáveis no dia a dia do trabalho. Programas que ensinam habilidade de liderança no dia a dia. Uma dica prática é: procure por cursos que são focados no desenvolvimento de soft skills, como comunicação e resolução de problemas. Vamos lá, a terceira tendência, flexibilidade do trabalho e modelos híbridos, algo que está em disputa e em debate atualmente. Durante a pandemia, por exemplo, a Maria começou a trabalhar de casa e viu sua produtividade crescer. Hoje, empresas que oferecem flexibilidade atraem os melhores talentos. As organizações necessitam refletir a forma de atuar dos seus empregados. Modelos híbridos equilibram a vida pessoal e profissional. Ferramentas digitais permitem colaboração remota eficiente. Um exemplo prático, empresas que adotam o modelo híbrido têm cerca de 25% menos de turnover, rotação de pessoal. Vamos aqui à quarta tendência, bem-estar e saúde mental, algo muito importante. Você sabia que cerca de 60% dos profissionais que relatam sintomas de burnout, ou seja, cuidar do bem-estar é urgente. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de ações que cuidem da saúde e bem-estar dos trabalhadores. Programas de bem-estar personalizados, uso de plataformas digitais para acesso a psicólogos. Uma dica prática é implementar um programa de apoio à saúde mental pode reduzir absenteísmo em 30%. Antes de avançar, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, a indicação de um vídeo em que abordo aspectos do engajamento e da motivação no trabalho, que se relacionam ao bem-estar e à saúde mental no trabalho. Vamos ao quinto tema, diversidade, equidade e inclusão, a sigla DEI.
Pense em uma equipe diversa, pessoas com diferentes histórias e habilidades, e dessa diversidade é que surgem as melhores ideias. Uma empresa com RH estratégico necessita criar políticas claras de DEI, ou seja, diversidade, equidade e inclusão. Treinamento de lideranças para evitar os vieses. Um exemplo prático é: equipes diversas são 35% mais eficientes, segundo os estudos estão apontando. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos à sexta tendência: desenvolvimento de habilidades, skills. O mundo está mudando rápido e as habilidades que você tem hoje podem não ser suficientes amanhã. Assim, a área de RH da organização deverá foco em soft skills, comunicação e liderança, por exemplo, investir em aprendizado contínuo. Algumas dicas práticas. Empresas líderes do mercado são as que mais investem em treinamento e habilidades futuras. Antes de continuar, eu quero destacar e lembrá-los que os conteúdos que aqui eu apresento são síntese e resumos, e para uma melhor compreensão será necessário a leitura e estudo de livros e textos que abordam com mais detalhe e aprofundamento esses temas. Somente desta forma você conseguirá dominar e compreender muito bem este assunto. Para isso, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, algumas sugestões de leituras. Vamos ao sétimo e último tendência: gestão do desempenho. Vamos pensar aqui, imagina a Ana, que é uma funcionária, queria crescer na empresa, mas nunca recebia feedback claro do seu desempenho. Isso mudou quando a empresa adotou uma nova gestão de desempenho. O RH da organização não pode ter essa ferramenta apenas para dizer que tem. Como se fala no popular, para inglês ver. Ela necessita de um instrumento que forneça realmente informações sobre o desempenho individual e das equipes. Avaliações de desempenhos claras e construtivas. Alinhamento entre metas individuais e metas da organização. Uma dica prática é: feedback regular aumenta o engajamento em 20%. Agora me responda, quais dessas tendências você já observa na sua organização? Deixe seu comentário aqui embaixo, vou ficar muito satisfeito e muito curioso para saber qual é a sua experiência. Para encerrar, é necessário destacar que, além dessas 7 tendências que eu trouxe aqui, na área de gestão de pessoas, há outras ações e movimentos ocorrendo, mas acontecem de maneira desigual. São práticas incipientes, iniciais. Algumas estão no seu começo, outras já estão presentes nas organizações há algum tempo e deixam de ser tendência para se tornar uma realidade em todas as organizações. Outro aspecto que eu não abordei aqui é que sim, há problemas ou mesmo divergências e também resistências na aplicação de alguma dessas ações. Como eu falei, a questão do trabalho, do teletrabalho, do home office, do trabalho híbrido. Há uma resistência e está em disputa. Por isso mesmo, são tendências e podem depender do porte da organização, do ramo ou da cultura organizacional, entre vários outros fatores que podem influenciar a adoção ou não dessas tendências. Mas inovar e acompanhar as tendências é o que pode ser o diferencial da sua organização. Ou talvez seja tarde, quando os gestores verificarem que o desempenho medíocre e as equipes estão desmotivadas, não engajadas e não fazem uma boa entrega. Assim, fique ligado, se o problema na sua organização é sobre motivação e engajamento, além de planejar-se e preparar sua organização para o futuro, é necessário adaptar-se a essas tendências. Para isso, assista ao vídeo em que eu abordo um tema motivação no ambiente de trabalho. Vou deixar aqui o link. Você vai compreender melhor por que essas tendências estão presentes em muitas organizações que buscam obter bons resultados e ótimos desempenhos e um ótimo ambiente de trabalho. Tchau, até breve.